é dele, né? Amém. Estende a sua mão, vamos abençoá-lo. Pai querido, nós louvamos a Ti, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida e ministério que o Senhor concedeu ao Teu servo, Senhor Marion. E nós louvamos a Ti, agradecemos por essa oportunidade de ele estar conosco hoje aqui, poder compartilhar a Tua palavra. Que ela seja liberada, que venha para dentro dos nossos corações, Senhor, e que se traduza em obediência, em prática, para que o Teu reino avance nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo continue com todos nós. Amém. Tudo isso já está no meio de nós, né? Que Deus abençoe, uma alegria mesmo. A gente aproveita esse início de ano para estar assim, refletindo sobre alguns valores importantes do ano que terminou e como vai ser 2023 para a gente, né? Então, eu quero trazer um tema aqui para os irmãos avaliarem, o desempenho. A gente tem ainda uma atividade acadêmica, né? Continuo sendo professor lá da PUC, de São Paulo, e como é mestrado, às vezes eu, assim, raramente acontece, mas às vezes eu tomo essa decisão, e é um grupinho pequeno de alunos, a gente conhece a todos, né? Deles fazerem uma autoavaliação. Então, em vez de eu dar uma prova, qual a nota que você se daria? Qual foi o desempenho que você teve esse semestre? E é interessante isso, e eles são sinceros, né? Porque eu peço para eles darem uma nota, e por que eles estão dando, às vezes a pessoa dá uma nota 7 para ela mesma, né? Então, por que ele acha que ele é digno de uma nota 7? Então, é muito interessante, a Bíblia diz para nós examinarmos a nós mesmos, né? O homem examine-se a si mesmo, né? Então, evidentemente, é sempre bom a gente avaliar a nossa vida como servo, como cidadão do reino de Deus. E o texto que nós vamos ler está em Lucas, no capítulo 10, verso 25. Mas antes da gente ler esse texto, que é a parábola do bom samaritano, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Existem duas parábolas, duas histórias que Jesus contou, que são muito conhecidas no mundo não cristão. Às vezes você vê um jornalista que não é cristão e pessoas assim fazer referência a essas duas parábolas. E as duas estão em Lucas, não é? A parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas. Ele é o texto mais conhecido entre os não cristãos e muito conhecido pelos cristãos, né, claro, mas nós, evidentemente, temos como centro a cruz, a obra de Jesus, né? E a outra parábola, em segundo lugar, mais conhecida, é essa parábola do bom samaritano. Vejo referências assim, até entre ateus, né, falando da parábola do bom samaritano, né? Ela é uma história muito comovente, muito impactante. E é interessante que essas duas parábolas, elas estão no livro de Lucas e não constam dos outros evangelhos, dos 4 evangelhos, só no livro de Lucas. E as duas parábolas falam sobre amor. Filho pródigo, um amor extravagante do pai para com o filho, né? E o bom samaritano é
ele conta a história de um amor extravagante de uma pessoa considerada inimiga, né? Então, amor entre pessoas, o bom samaritano, parábola do bom samaritano. E é interessante também a gente observar que Lucas, a gente sabe que ele era médico, né? Deixou a profissão dele para seguir Paulo, ele trabalhou com Paulo, escreve o livro de Atos dos Apóstolos, né? E praticamente ele é o único escritor não judeu da Bíblia, do Novo Testamento principalmente. Todos os demais são judeus, e Lucas era grego. E é interessante a gente observar isso, que o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus se manifestou na plenitude dos tempos. Jesus se encarnou na plenitude dos tempos, né? Em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo diz isso. E isso sempre me intrigou, né? Nossa, por que plenitude dos tempos, aquele tempo, por que não agora, né? Jesus não se manifestou agora, por exemplo, com toda a tecnologia, com todo o sistema que nós temos, né? Mas dentro da sabedoria de Deus, eu entendo, isso aqui é meu entendimento pessoal, tá? Que a plenitude dos tempos tem duas características. Dois impérios eram necessários acontecer antes da manifestação de Jesus: o Império Grego e o Império Romano. O Império Grego desenvolveu uma cultura, desde Alexandre o Grande, né, que começou esse processo, uma cultura filosófica, uma cultura que iria contribuir para interpretar o projeto de Deus em Cristo nas nossas vidas. Então, o grego ele tem recursos linguísticos, porque a língua grega ela começou a ser comum, e na época de Jesus ela era comum, mas ela tem muito mais recursos do que qualquer outra língua, né? Uma língua poderosa, né? Nesse sentido. E o Império Romano foi importante, uma vez que houve um desenvolvimento na Ásia Menor, na Europa. O Império Romano foi um império grandioso, ele abriu estradas, né, fez construções e um desenvolvimento muito grande. Isso permitiu que o Evangelho fosse divulgado em todos os lugares naquela época, né? Uma vez que o Império Romano criou acesso, facilidade para isso. E o grego, então, é o lado mais cultural da palavra, né? Por exemplo, antes de Jesus, a filosofia já estava se desenvolvendo. Por exemplo, se você pegar Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Eles têm um conceito de amor, e conceitos muito interessantes do que é amor, né? Então, se você pegar o conceito amor platônico, a gente usa muito esse conceito, né? E o próprio Aristóteles desenvolveu isso muito bem. Então, esse contexto era importante para a manifestação de Jesus, né? Então, por exemplo, e é o que nós vamos querer falar agora, né? O conceito de amor. Para nós, no inglês, hoje a língua universal é inglês, amor é uma palavra única, né? E no grego, o amor, ele tem 7 formas de expressão. E, por exemplo, uma que todos nós conhecemos, o amor eros, né? O amor romântico, erótico, né? O amor filios, ou filiels, que é o amor que significa o amor entre irmãos, entre amigos, amor fraternal, né? E evidentemente o que eu quero falar é o conceito mais importante de amor, que é o amor ágape. Então, esse amor que nós chamamos de ágape é o amor que Jesus vai expressar, que Jesus vai viver, que Ele vai nos ensinar,
que é o amor de dar a vida, o amor sacrificial, o amor incondicional. É o amor que ama mesmo as pessoas que não são agradáveis a nós, que ama inimigos. Então, essa expressão, ela vai ser encontrada no grego, uma palavra exata para isso, percebe? E é interessante que o Novo Testamento foi escrito em grego, e o Velho Testamento também foi passado para o grego, né, numa versão que nós chamamos de Septuaginta. Então, porque ele é um recurso que Deus utilizou para expressar em palavras. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, né? Com muito mais riqueza, com muito mais entendimento para as nossas vidas do que nós poderíamos entender se fosse direto do hebraico, que é uma língua rica também, mas o grego realmente acrescenta isso. Então, nós queremos assim trabalhar em cima desse conceito do amor ágape, que ele envolve tudo aquilo que o cristianismo prega, né? Compaixão, generosidade, perdão, misericórdia, né? E quando Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, ele usa a palavra em grego, a palavra ágape, tá? Só para a gente entender que é esse tipo de amor. E o que a gente poderia imaginar, que esse tipo de amor é muito difícil de ser praticado, porque ele é um amor que induz a sacrifícios, né? Induz a perdas. O ágape, ele a rigor, ele não ganha para quem aplica o ágape, ele só traz prejuízo, ele só traz perdas, não é? Mas para quem recebe o ágape, ele realmente ganha. E isso é significativo, que é a nossa interpretação do Evangelho, que Jesus foi crucificado, deu a vida, derramou o seu sangue, e nós fomos beneficiados. Jesus perdeu, né? Entre aspas, né? E nós fomos beneficiados. Então, eu queria estar explorando um pouco isso, e essa parábola do bom samaritano, ela expressa muito bem o que é o ágape e o que é amor ao próximo. E o objetivo é a gente estar avaliando, porque em Mateus 24, 12, Jesus diz que no final dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a minha pergunta, e esse ano inclusive eu tenho refletido, se o meu amor está esfriando, porque na verdade, quando Jesus fala que o amor de muitos esfriará, ele está dizendo para os discípulos dele. Porque às vezes a gente olha e acha, não, isso é o mundão, né? Está esfriando mesmo. Mas Jesus não está falando do mundão, está falando para nós, que o nosso amor vai esfriar. E nós vivemos tempos em que nós tivemos muita oportunidade de aplicar o amor ágape, por exemplo, nessa pandemia, e nós acabamos de sair num momento onde, no meu ver, na minha avaliação, a Igreja de Cristo entrou numa crise muito grande em função dessas eleições. Dentro da igreja a gente vê amor e ódio. De repente, o ódio se manifestou na igreja. Não estou falando aqui da nossa, estou falando da igreja como um todo. Ela se manifestou de uma forma assim, quem olha um pouco no YouTube, internet, vai ver quantas agressões, quantas coisas terríveis aconteceram. Então, diante desses dois fenômenos que nós passamos, e talvez um terceiro que nós estamos entrando, que é um momento assim de crise econômica, de fome, né? Como é que nós estamos reagindo? Então, antes de eu fazer a leitura, eu queria fazer uma propaganda desse livro aqui, O Reino de Ponta Cabeça, que
há 2 anos atrás, ele acabou se tornando meu livro de cabeceira. Esse livro, eu não sei se alguém tem, o Tony foi que vendeu, não sei se todos leram, mas esse livro aqui, ele me fez ter uma visão diferente de igreja. Isso foi muito importante para mim. Então eu deixo lá no meu criado mudo, e à noite, antes de dormir, eu leio alguma coisa dele. Já devo estar na 4ª leitura dele, tá? Para vocês terem uma ideia. Não vou dizer que é o melhor livro que eu li, mas nos 2 últimos anos, sim. Também não estou lendo muito, né? Você vai perguntar, mas quantos livros você leu? 2, pronto. Então, esse foi o melhor. Mas, de qualquer maneira, a hora que eu abracei esse livro, eu não senti vontade de ler mais nada, a não ser a palavra de Deus, a não ser a Bíblia, tá? Então, realmente vale a pena ler esse livro. Ele impacta a gente, tá? Bom, então, com toda essa introdução aí, vamos ler Lucas 10, 25. Na minha versão, esse que é um certo intérprete da lei, algumas versões já chama de advogado, né? Esse que é o advogado, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Então, esse é o nosso ponto, tá? Nós vamos falar o verso 29, quem é o meu próximo? Quem Deus me manda amar? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou ao largo. E, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou ao largo, distante. No verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. E levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondendo então o advogado, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa porção da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é espírito e vida, que ela nos traz vida, e nós queremos que seja assim, que nós nos alimentemos nesta manhã, assim como nós pudemos louvar, orar. Agora que nós nos alimentemos da tua palavra, que o Senhor esteja realmente acrescentando informações, ensinamentos para as nossas vidas no poder do Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo para realmente saborear essa palavra, Senhor. Ó Deus, que também seja repreendido qualquer espírito contrário, tudo aquilo que quer impedir que a tua palavra flua
nos nossos corações, nós repreendemos tudo aquilo que se levanta, todo espírito do anticristo, em nome de Jesus, e agradecemos, Senhor, por ter acesso à Tua palavra, por sermos um país livre e podermos abrir a Tua palavra publicamente e refletirmos e vivermos a essência da Tua palavra, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente pode dizer que Lucas descreve assim uma forma radical de amor. Essa forma radical de amor é o amor ágape, né? Então, vou usar até a expressão ágape daqui para frente, e não mais amor, porque ela identifica melhor, né? Então, esse caminho que ligava e liga, né, Jerusalém a Jericó, era um caminho de muitos bandidos, segundo a explicação desse próprio livro aqui. Havia assim cavernas, locais em que os bandidos se escondiam, e na época era muito comum os bandidos, uma vez que eles se revoltavam contra o Império Romano e viviam assim como terroristas, né, como guerrilheiros, e para que eles pudessem sobreviver, eles assaltavam, né? E aqui nós temos a história, então, de uma pessoa que foi assaltada e que de repente passam dois religiosos, vamos entender assim, né? Religiosos, sacerdotes, os levitas, e eles observam aquele ser que estava lá caído, e eles passam ao longe. Então, na religião, na época, os sacerdotes não podiam tocar em cadáveres, né? Eles teriam que se purificar, e os levitas também. Então, não era só uma maldade deles não socorrerem, era realmente obedecer princípios religiosos deles, tá? Então, eles passaram ao largo. Aí vem, eu imagino assim, as pessoas ouvindo Jesus, né? Puxa, eles passaram, então quem vai socorrer esse homem, né? A gente vai imaginando, à medida que Jesus ia contando a parábola, como é que o público ia interpretando. E certamente eles imaginavam, acho que vai ser um agricultor, né, que na região tinha alguma propriedade, um camponês, né? Certamente era um judeu que estava lá ferido, então um judeu iria socorrer. E Jesus escandaliza aquele público, dizendo que foi um samaritano e não um judeu que vai aparecer como herói da história. Um que era o vilão, ele passa a ser aos olhos de Jesus um herói, percebe? Então a gente vê que os valores, e quando o livro fala do reino de ponta cabeça, ele trata exatamente isso, né? Os valores do reino são muito diferentes da religião como um todo, do mundo que nós vivemos. Então, se adaptar a esses valores do reino, né? Então, o samaritano, eles começaram a existir numa divisão que houve em Israel, o reino do sul, o reino do norte, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, e eles eram judeus que fizeram casamentos mistos, e eram tidos como bastardos pelos judeus, como mestiços. Eles eram odiados, né? E não bastasse tudo isso, eles não adoravam no templo em Jerusalém. Eles criaram um próprio templo chamado Gerezim, e eles eram tidos como pior que os pagãos. Realmente eles eram repudiados, né? Eles não tinham relação. Para vocês verem como eles eram odiados, samaritanos, né? Tem uma passagem que Jesus pede pousada numa vila de samaritanos, e eles negam, né, a pousada para Jesus, e João e Tiago dizem para Jesus: o senhor quer que a gente faça como Elias, que a gente manda fogo para destruir essa raça imunda aí? Quer dizer, essa raça imunda sou eu que estou criando, né? Mas era assim que eles viam, percebe? Então, Jesus diz: vocês
não estão entendendo ainda as coisas do reino, né? Então, veja, Jesus, às vezes, era chamado de samaritano endemoniado, né? Então, samaritano era sinônimo de demônio. Era uma coisa assim, era um inimigo desprezível, né? E esse inimigo desprezível parou para ajudar a vítima, que estava morrendo, semi-morto, diz o texto, né? E Jesus usa duas palavras que são totalmente absurdas, né? Bom samaritano. Não existe essa ideia de bom, pelo menos não existia, tá? Então ele usa essa palavra, bom samaritano, né? Então a gente vai observar que o samaritano é que toma iniciativa de fazer o bem para aquela pessoa que estava semi-morta, né? Então aquela pessoa, e o texto vai dizer isso, era o próximo do bom samaritano, do samaritano, né? Embora fosse inimigo, eu imagino se ele tivesse assim consciente e ele visse que um samaritano ia ajudá-lo, ele iria recusar. Jamais ele aceitaria uma ajuda. Mas ele estava semi-morto, ele não tinha como fazer aquilo, né? Então o samaritano, e aí Jesus escandaliza mais ainda, né? Ele vai usar óleo e vinho, óleo para ungir, e vinho é o antisséptico. Então isso só podia ser usado pelos sacerdotes no templo, no lugar sagrado. Imagina uma raça assim totalmente vil, fazendo aquilo que Deus havia determinado para que só os sacerdotes fizeram, não é? Então Jesus vai escandalizando, e claro, toda a palavra de Jesus ela é contra a cultura, ela é escândalo, né? Ela escandaliza, a gente sabe disso, né? Então Jesus está dizendo, né, já está mostrando que o reino está vindo para pessoas além dos judeus, que essas práticas de unção com óleo, de asepsia com vinho, não precisaria mais ser no templo. Veja, tudo isso Jesus já dando como uma mensagem, né? A partir de Jesus, o templo deixa de ser um local sagrado. A gente sabe disso, né? Jesus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, o que Jesus utiliza aqui é uma redefinição de amor, daquilo que estava escrito lá em Deuteronômio 6, que é o que o advogado fala corretamente, né? Então Jesus está mostrando que o que ele está trazendo vai além de Israel, e ele está tirando rótulos de quem é o próximo, o vizinho, né? Se você for pegar a cultura judaica, a lógica do próximo seria a tribo dele. Então eles eram divididos em 12 tribos. Então o meu próximo é a minha família, a minha tribo. Sou levita, então os levitas são os meus próximos, né? A ideia é que Jesus desse essa definição para ele. Ele queria ouvir isso, que era a prática deles. Assim como nós hoje, quem é o nosso próximo, nós vamos falar, bom, em primeiro lugar é minha família, né? Era isso que eles esperavam que Jesus dissesse, né? Então Jesus muda e ele vai nos ensinar o amor ágape de várias maneiras, de várias formas. E agora é que a gente entra na essência mesmo, né? Então, eu vou pegar algumas características aqui do amor ágape. E eu creio que cada um de nós pode estar avaliando, e eu fiz isso até com lágrimas, quanto nós estamos distante dessa realidade ou quanto nós estamos próximo dessa realidade, tá? Não precisa, evidentemente, ninguém sentir culpa, não, nós estamos crescendo e aprendendo. O objetivo da gente se reunir, estudar a palavra, é exatamente isso, né?
Então, a primeira coisa que a gente aprende é que o ágape, ele é indiscriminado. Ele não tem rótulos, ele não tem caixinhas, ele não tem categoria de pessoas. A pergunta é: quem é meu próximo? Então a gente vê que o próximo aqui desse samaritano é um inimigo ferrenho. É um inimigo assim que eles vomitavam, eles tinham nojo, né? Então, os dois eram inimigos, um tinha problema com o outro. Então, a ideia de próximo é uma ideia irrelevante. Quem é cidadão do reino vai disponibilizar o ágape para qualquer categoria, para qualquer tipo de pessoas, sem dividir em categoria. Só é o único texto que nós vamos ler a mais, em Lucas 6, voltando aí o capítulo 6, o livro de Lucas, indo para o capítulo 6, veja como Jesus define quem que é o nosso próximo. 6:27. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que odeiam. Aqui essas palavras que nós vamos ler aqui, seria bom arrancar da nossa Bíblia. Nós gostaríamos que ela não existisse, né? Mas é Jesus dizendo: ama os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, aqueles que falam mal da gente, aqueles que contam mentiras sobre a gente. A palavra de Deus diz para a gente orar por eles. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá tudo. Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam assim, fazei vós também. Veja, eu tenho observado, ainda tem mais um textozinho, verso 32, né? A todo que te pede, dá. Eu vejo hoje que a nossa cidade, né, quando ela está moradores de ruas, pessoas pedindo coisas, e todo lugar que a gente vai, e a gente vai criando uma confusão na nossa cabeça, né? Será que a gente fez até um grupo de estudo, o pastor Francisco participou com a gente, de como ajudar essas pessoas, né? E aí vem um irmão que eu entendo, eu não sou contra, mas ele disse: olha, toma cuidado, ser morador de rua em Jundiaí é um bom negócio, tem gente que fatura R$500 por dia, e sabe, criou um monte de coisa assim que desmontou a gente. Mas irmãos, não é isso que está escrito na palavra de Deus, não cabe a mim ficar julgando. Aqui está escrito: o que te pede, dá. Percebe? Então, se ele vai fazer bom proveito ou não, é um problema dele com Deus, não interessa. Mas eu sou cidadão do reino. Eu tenho o principal, estou dizendo eu no sentido genérico, né? O maior valor, o principal valor do reino chama ágape. Essa é a essência do reino de Deus. Percebe? Agora, veja, até aqui foi pouco, mas tem coisa mais pesada ainda. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. O pior homem, o pior ateu faz isso. Uma vez eu estava vendo aí uma declaração dessa, né? Que alguém chegou a essa conclusão, que o ateu, ele é melhor do que o cristão em certa situação. Por exemplo, o cristão,
encontra uma dessas pessoas na rua e fala: Deus te abençoe, porque ele crê em Deus. Que Deus te ajude a sair dessa vida, né? Agora o ateu, como ele não crê em Deus, ele vai e ajuda. Percebe? Então realmente é uma coisa assim que é sério demais a gente pensar numa coisa assim. E nós estamos vivendo isso, né? Então, agora o difícil de todos, no 34. E se emprestais, aqui está falando de dinheiro, de coisas, aqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem um outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Isso é loucura, a gente emprestar dinheiro sem juros. Até vai lá sem juros, mas sem esperar que a gente vai ter o retorno desse dinheiro. Realmente, eu não sei se vocês estão preparados para isso, mas eu não estou muito preparado para isso, não. Mas esse é o cidadão do reino. Emprestar. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também meu Pai é misericordioso. Então, o que a gente conclui? Que esse amor, ele é para o inimigo, ele é para todos. Deixa eu contar um fatozinho para vocês, por favor, não me julguem mal e coloque amor nas minhas palavras, tá? Mas existem pessoas e artistas, normalmente, que ofendem Deus, que zombam de Deus, que ofendem a nossa fé, né? Uma dessas pessoas é a Anitta, é uma cantora, eu leio e eu sei disso, tá? Então, de repente eu li, acho que a semana passada, que ela está com 2 tipos de doença, uma esclerose múltipla, e uma de praga de beijo, aí não sei como é que é, mas que é muito difícil curar essas doenças, né? Então eu perguntei para Deus, olha como eu sou mau, o Senhor vai fazer a mesma coisa com ela que o Senhor fez com Mamonas Assassinas? Lembra daqueles Mamonas Assassinas, que o avião, puf, morreram todos? Eu nem sei, a minha maldade, eu nem sei se foi Deus que fez isso, né? Porque eles zombavam também, né? Eles zombavam, né? Debochavam, era deboche, né? Então, assim, o Espírito Santo falou no meu coração, não foi meu Pai que fez isso. E você pode orar pela Anitta para que nenhum mal aconteça para ela. Esse é Jesus, esse é o Senhor. Percebe? É por essas pessoas que eu vou orar. Os bolsonaristas agora que vão orar por Lula. Percebe? É essa pessoa. E com amor. E com amor. Não ora assim, olha, porque o Senhor mandou, eu vou orar, tá bom? Mas coloca amor na sua oração. Olha que coisa tremenda, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Não estou inventando nada, né? Esses são inimigos, né? De um lado, de outro. Tem os dois lados, né? Aí não tem como. Uma segunda característica do amor ágape é que o amor ágape é um amor ousado. Aqui nós vemos que os costumes religiosos impediam esse tipo de amor, né? Então, as pessoas, quando amam, elas estão acima das regras religiosas. Veja, se você fosse obedecer às regras religiosas, não podia chegar próximo daquele homem. Exatamente alguém que não era religioso, ou da forma que o judaísmo pregava naquele momento, é que chega próximo. E também eu vou contar algumas historinhas para os irmãos, porque eu tenho aprendido. Eu vejo que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vê quanto nós temos que crescer, quantas coisas nós fizemos de errado, quantas coisas nós podemos mudar. Eu creio que Deus vai dando vida, porque ainda há tempo para a gente,
né? Porque nós somos preparados, veja, nós estamos sendo preparados para reinar com Jesus. Amém, queridos? Está escrito na palavra de Deus. Então nós somos preparados para isso. Isso é muito importante a gente entender. Então, nós fomos uma vez, os irmãos sabem que a gente trabalha com unidade da igreja, né? Que agora eu estou chamando unidade do reino, porque unidade da igreja é até meio complicado, são denominações, doutrinas diferentes, né? E no reino não, o reino são os valores que Jesus estabeleceu para a gente. Então nós fomos lá na Canção Nova, que esses dias até morreu o padre Jonas Abib, que é fundador da Canção Nova, que é uma pessoa tremenda. O que esse cara construiu aí foi uma coisa assim extraordinária, né? E houve um encontro carismáticos, e eu com o pastor Ifigênio fomos convidados para, já que é carisma, Espírito Santo, Pentecostes, né? Para falar alguma coisa. Nós falamos, e foi assim muito honroso. Tinha 7.500 pessoas, todos assim bem carismáticos, pentecostais, né? O Espírito Santo assim se derramando mesmo. Foi uma coisa assim muito maravilhosa, que é aquele momento que você não sabe quem é quem. Ninguém tem rótulo. O Espírito Santo está com todos e para todos, né? Uma coisa assim deliciosa de gente ver. Você não sabe definir quem é quem. E aí no final vieram algumas pessoas conversar com a gente e se lamentar como os evangélicos têm tratado os católicos. E eu poderia assim até citar vários exemplos, mas eu vou citar de uma moça que ela veio falar com a gente, que ela estava no emprego, ela precisava trabalhar e dependia daquele emprego, né? E o chefe dela, o patrão, não sei, era evangélico, e ele também só tolerava ela, porque também precisava dela, e todas as vezes que ela precisava de alguma coisa, mas ela falou com tantas lágrimas, com tantas dores, assim, que a gente não sabia nem o que responder, que ela ia pedir alguma coisa, uma troca de horário, alguma coisa, e ele falava assim para ela: vai pedir para sua santa idólatra. Percebe? Irmãos, o ágape está acima da religião. É uma coisa assim, muito triste a gente observar como nós criamos um nível de divisão, de ódio. Isso é ódio. Isso não é compatível a um cidadão do reino. Por exemplo, vocês sabem que o espírita é que mais ajuda pobres, né? Que tem mais iniciativas nisso. E eu já fiz isso, tá? Não vou dizer dos outros. Você poderia ajudar a nossa instituição, Casa André Luiz, seja o que for? Não, você é espírita. Você não tem a fé que eu tenho, não crê em Jesus, que somos salvos pelo sangue. O ágape não existe essas barreiras. Percebe? É isso que Jesus está ensinando. As barreiras são quebradas, elas são tiradas. As religiões, elas perdem o significado. O amor ágape é tão impactante, tão elevado, alguma coisa de dar a vida. Por isso Jesus disse: um novo mandamento vos dou, porque é muito forte, percebe? Para a gente exercer isto. Não tem mais barreiras, não tem mais quem seja a pessoa. Então, o amor ágape, ele é ousado. Essa é uma característica, né, desse amor ágape. Vamos ver uma outra característica, assim. Cada característica é bem forte, tá? Uma terceira característica, o amor ágape, ele é inconveniente, ou seja, ele é desagradável, ele é desconfortável, ele traz embaraço muitas vezes para a gente. Veja o que esse homem fez, irmãos. Ele desceu do jumento, camelo, não sei o que ele estava, andou a pé e colocou o enfermo no jumento dele. Mesma coisa, você está indo num local, né, com o teu carro, você
deixa a pessoa necessitada ir com seu carro e você vai a pé. Então, o amor ágape, ele mexe com a nossa zona de conforto. Ele traz assim, para você, um custo. Porque veja, esse tipo de amor, se ele não custar para você, ele não é ágape. Se você der da tua sobra, ele não é ágape. Percebe? O conceito de ágape de Jesus é esse. Então, eu tenho como hábito há alguns anos levantar assim de madrugada e orar, mas eu faço isso contra a vontade. Não pensa que eu faço isso, nossa, ó Deus, que bom que o Senhor me acordou, que delícia, eu vou orar. Não, eu fui brigando, porque veja, a própria palavra, Jesus disse para Pedro, João e Tiago, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. A minha carne é fraca, a sua carne é fraca. Tá? Não é fácil fazer isso. E às vezes falo, Deus, mas hoje, nossa, esse dia foi tão difícil, deixa eu dormir outra vez, deixa, eu fico brigando, né? Tem uma irmã aqui que, não vou falar quem é, mas que até ora para que eu tenha sono a noite toda, porque ela fica com pena de mim. Então, mas aí, eu moro num lugar, lá no Anhangabaú, um local alto, que eu vou assim para a cozinha, olho, dá para ver um hospital que é hospital universitário, e ao lado tem o Pitangueiras, e logo, não dá para ver exatamente, mas a localização dá para ver que é o Paulo Sacramento. Se eu vou para a sala, eu vejo o São Vicente, vejo o Santa Elisa, exatamente, não, a Unimed e o Hospital Regional. Então o Espírito Santo me fala, qual o sacrifício que você quer fazer para abençoar vidas que estão morrendo, não morrendo fisicamente, sentindo dor, mas vidas que estão morrendo espiritualmente. O que você quer dar para essas vidas? Algumas vezes acontece, e essa semana aconteceu 2 vezes, de a gente sentir para orar por uma pessoa, e essa pessoa manda lá às 3:30 da manhã, manda a oração, e ela agradece, obrigado. Falei, pô, então se ela agradeceu, ela está acordada. Falei, mas você está acordada ainda? Ela fala, estou, numa crise enorme, não estou conseguindo dormir. Nós pagamos um preço para abençoar o outro. Isso é ágape. Percebe? Não é fácil fazer isso. E se alguém disser que é fácil, vem me ensinar, por favor, que eu não aprendi ainda. E não é, veja, e não é disciplina. A gente fala, tenho que disciplinar fazer isso. Não, na disciplina não existe amor. Isso é amor, é ágape. Percebe? Deus fala com a gente para você estar abençoando vidas. Então, o que acontece? Depois a gente vai ter contato. Depois da sua oração eu dormi. Percebe? Então você paga um preço para abençoar o outro. Isso assim se tratando de irmãos, mas a gente ora também, eu oro por outras pessoas que não conhecem a Cristo, né? E uma das coisas que eu faço tá bom, o senhor não quer mesmo que eu vá dormir? Então me fale para quem que eu devo orar, sabe? E é um momento que você fala com Deus, Ele está lá disponível para a gente. Então, isso é o ágape. Uma quarta característica do ágape, ele é arriscado. Veja, o samaritano, quando ele desce do jumento dele, ou do camelo, não sei como é que ele estava, e ele vai andando para o chão e coloca o semi-morto em cima, ele começa a correr risco, porque os assaltantes, eles estão escondidos, e eles estão vendo, e a gente vai concluir que esse samaritano é um comerciante,
Ele deve estar levando uma mercadoria, ou dinheiro, alguma coisa assim. Então, de repente, ele se expõe, ele coloca o ferido em cima do jumento dele, e ele vai andando, se expondo a risco. Então, o ágape, ele sempre vai trazer risco para a sua vida. Se não trouxer risco, não é ágape. Tá? Eu vou contando umas historinhas, no sentido até de ajudar a memorizar, e a aprendizagem que a gente foi tendo. Algo que eu acho que eu não faria hoje, mas recém-convertido, aquela euforia toda, né? Uma jovem senhora que trabalhava na editora, que já estava fazendo alguns livros assim, profissionais, aí resolvi fazer um livro espiritual, e eu pedi ajuda para ela, e ela me ajudou. Ela era nessa parte de fazer revisão de texto, todas essas coisas, e ela me ajudou bastante, nós criamos uma amizade. Ela era divorciada, tinha uma filha de 5, 6 anos na época, e eu falei para ela se ela não queria visitar uma igrejinha pequena que a gente frequentava. Ela falou, eu gostaria sim, mas eu não tenho carro para ir. Eu falei, eu vou te buscar. Então fui eu lá buscá-la, minha esposa sabendo disso, tá? Fiquem tranquilo que não foi nada escondido. Então cheguei lá no prédio dela, avisei que eu estava lá esperando. Ela falou assim, professor, não estou pronta ainda, o senhor pode subir? Se o senhor fica mais à vontade aqui na minha casa, na minha sala, né, até me aprontar, depois o senhor, nós vamos juntos. Eu, tudo bem, subi, até me lembro até hoje, 7º andar, subi lá no 7º andar, e fiquei lá esperando, e ela saiu, e estava pronta, aí nós fomos para a igreja, tudo direitinho, não aconteceu nada, né? Aí, contando para o pastor, ele falou, irmão, não faça isso, você é louco. Você imagina uma mulher divorciada, ela viu o marido dela, vamos admitir, o ex-marido, está lá rodeando, ele vê um cara entrar na casa da ex-esposa dele, que risco você está correndo? Eu falei, caramba, é verdade. Mas o ágape, ele é ingênuo, percebe? Você não pode avaliar essas coisas, mas você está correndo risco. Bom, ela foi na igreja e tal, depois perdi contato com ela, e passando aí muitos anos, eu tive contato com ela, não sei como a descobri, ela está morando em Leme, ela está muito bem de vida, né? E hoje, ela é uma cristã tão eufórica, que ela praticamente me pregou o evangelho e quase eu converti outra vez, entendeu? As palavras que ela me disse. Então, veja como valeu aquele momento, percebe? Quer dizer, até na ingenuidade, e o ágape, ele é assim, um tanto ingênuo. A gente tem que considerar isso, né? Então, o ágape, ele é arriscado. Você corre risco. O ágape, assim, a quinta característica, depois quem não conseguir aí, depois o Cascaldi faz a transcrição aí, né, Francisco? E aí passa, né? Porque eu estou falando algumas características, tudo baseado nesse texto, que Jesus ensinou, né? O ágape, ele leva tempo. O ágape, ele mexe com a sua agenda. Veja, esse homem, o samaritano, ele era um cara que estava indo a negócios. E de repente a viagem dele foi interrompida. E ele bagunçou toda a agenda dele. O ágape está acima da sua agenda, está acima dos seus compromissos. Percebe? Como é forte isso? Eu lembro de uma missionária, uma irmã, que nós trouxemos no início que a gente estava começando a igreja, e ela estava nos contando, assim, ela trouxe uma mensagem, ela nos contou que ela ia para uma igreja, e que tinha uma moça, que às vezes o demônio se manifestava dela, e a igreja, então, expulsava, né? Tudo bem.
Mas ela tinha um problema mental. Então, aí Satanás se aproveita disso, né? Às vezes a gente expulsa demônio, mas parece que ele volta, mas porque a pessoa que tem um problema mental, ela dá abertura, volta. Então a igreja cansou de expulsar demônios, o demônio volta, e um dia o pastor falou: olha, eu acho que seria melhor você ir em outra igreja, porque nós não conseguimos dar conta de você. Então essa irmã olhou para aquilo e falou: não é esse o evangelho que eu creio. Não é possível que esse Deus que faz o demônio sair, não pode também curar o problema mental dela. Então essa irmã levou essa moça para morar na casa dela. E ela ficou 6 meses morando na casa dela. Então ela conta como foi esse tratamento, como ela cuidava, na hora que vinha a crise, como ela abraçava, ela declarava amor, falava de Jesus, e demorou 6 meses, a moça ficou totalmente curada, glória a Deus. Bagunçou a agenda dessa mulher. Percebe? São atitudes assim radicais que a gente tem. Então esse é um exemplo. O sexto exemplo aqui, que o ágape é caro, ele custa para o seu bolso. Tem um pastor que dizia que ele cria que a pessoa estava convertida quando o bolso dela se convertia. Ou no caso da mulher, quando a bolsa dela se convertia. Percebe? Aqui você observa que ele pagou, veja, no estudo que eu fiz aqui, ele pagou ao dono da estalagem o equivalente a 24 dias de alojamento. Alguém fez o cálculo aí, corresponde a 24 dias de alojamento, né? Vamos admitir, se fosse R$100 por dia, R$2.400, né? E deu um cheque em branco. Falou: o que você gastar eu pago na volta. Então, esse lado talvez seja o lado mais difícil do ágape, porque nós temos que nos envolver com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Eu já dou dízimo, estou certinho, faço bem, mas o ágape vai muito além do dízimo. O ágape é realmente você abrir mão de possivelmente você deixar de comprar coisas que você queria para estar abençoando uma vida. Ele custa, ele dói. Veja, o ágape dói. Madre Teresa de Calcutá dizia que amar é dar até doer. E ela experimentou isso, não é que ela falava da boca para fora. Então ele custa, ele envolve finanças, envolve tudo. Não é uma parcelinha da nossa vida assim que nós cedemos, não é? Então, o ágape, e a última colocação aqui, ele compromete o status, a reputação da gente. Você imagina esse samaritano voltando um dia para a cidade natal dele, e as pessoas sabendo que ele ajudou um judeu, que ele deu dinheiro para o judeu, ele seria tratado como um traidor junto aos samaritanos, percebe? Seria uma pessoa, agora ele não era só abominado pelos judeus, seria abominado também pelo povo dele. Ele seria ridicularizado. Estava lembrando ontem, estava conversando com a minha esposa, quando nós começamos a Cristo Salva lá no bairro Medeiros. Eu morei até lá, até 19 anos, 18 anos, eu não me lembro. Aí fui para São Paulo, né, estudar, trabalhar, e aí me converti, e um dia, quase 18 anos depois, a gente, estando lá, né, a gente tinha uma chacrazinha lá, herança do meu pai, a gente estando lá, era carnaval,
E aí eu senti, por que não a gente chamar algumas pessoas, fazer uma reunião, né? Então, aproveitar carnaval, a gente não foi para nenhum retiro, nada. E aí nós chamamos lá alguns parentes, vocês não querem a gente estudar um pouco a Bíblia? Vamos, tal. E aí, a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, fiz um apelo, né? E aí a minha avó, Angelina, né, que tinha acho que 84 anos na época, ela levantou a mãozinha para aceitar Jesus. Falei, nossa. Aí outra tia, meu Deus, e eu estava assim, perdido, sem saber o que fazer, né? Mas aí a gente tinha que marcar uma próxima reunião. Na semana seguinte, Maurício chegou a participar lá do início com a gente, tocava lá o violãozinho dele lá, guitarra, né, Maurício? Então, aí saiu um boato no bairro, mais forte, em que a gente estava lá, porque a gente tinha ficado esperto, e a gente era um pastor que queria aproveitar, quer dizer, nem era pastor na época, não era nem pastor, não era nada, né? Queria aproveitar dos pobres, pegar dinheiro dos pobres, que o meu projeto era construir uma mansão, era fazer coisas assim com dinheiro das pessoas. Nossa, isso corria solto, todo lugar. E a gente assim, iniciando, né? Nem sabia o que responder, mas fomos deixando. Então a gente observou uma reputação boa que a gente tinha, assim, a minha família, meu pai era pedreiro, trabalhava, de repente, era uma reputação assim de ladrão, de aproveitador, percebe? Tanto é verdade que nós ficamos um tempo sem falar em dízimo, para tentar assim, não dar imagem, né? Mas, por outro lado, Deus foi nos abençoando tanto, que a gente ganhava assim uns dinheiros extras, aí nós fomos compramos 3 propriedades, onde, quem conhece Medeiros, onde tem a tenda lá hoje, né? Depois nós compramos a tenda, a gente tinha uma casa, vendemos a casa e compramos com o dinheiro da casa a tenda. Eu sei que hoje, aquele terreno, que a gente passou para uma outra igreja, né? Acho que é uma igreja batista que está lá, ele vale de 2 a 3 milhões esse terreno. Então vocês imaginam como Deus foi nos abençoando, de maneira que eles chegaram, mas não é possível que tenha tanta gente, tanto pobre e rico assim, para dar dinheiro para eles comprarem tudo isso. Cada vez Deus foi desmontando, mas para isso nós passamos por essa crise, percebe? Hoje, graças a Deus, eles nos veem de maneira muito diferente. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que o ágape mexe com a sua reputação. Mexe com o seu status. Jesus disse, bem-aventurado quando as pessoas falarem mal de você por causa do meu nome. Então, isso é consequência do ágape, não tem jeito. As pessoas vão falar mal da gente, porque é algo tão extravagante, tão escandaloso. Eu queria terminar. Esse é o reino de Deus. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser, não é obrigado, tome a sua cruz e siga-me. Para mim, tomar a cruz, cada um tem uma interpretação diferente, tá? Para mim, tomar a cruz significa ser obediente à palavra de Deus, porque Jesus se esvaziou dele mesmo, né, da condição de Deus, e se tornou servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não significa que carregar a cruz, no meu ponto de vista, tá? É algo que nós vamos, que pesado, que vida dura. Não, significa que nós vamos aceitar a palavra dele e obedecer. É ser obediente. Amém, irmãos? Eu pedi para o Gabriel trazer uma música para a gente, e eu queria fazer dessa música a nossa oração, tá bom?
Que Deus abençoe vocês e a mim. É um desafio que nós temos em 2023, né? Que cada vez mais a gente notar que o nosso amor não está esfriando, que o nosso amor está esquentando. É isso que nós queremos esse 2023, que é a essência do Evangelho para a gente. Então vamos ficar um pouquinho em pé e faça dessa música a sua oração. Sabe, eu poderia estar orando, chamar alguém aqui para orar, mas eu quero fazer dessa música a nossa oração. Eu também quero cantar com alegria. Que Deus abençoe a todos.